Excelentíssimas autoridades, senhoras e senhores, boa noite. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a sessão solene em celebração aos 80 anos da vitória da FEB, Força Expedicionária Brasileira, na Segunda Guerra Mundial e homenagem ao comandante militar do leste. Nesta ocasião, também faremos a entrega de moção de aplausos, louvor e congratulações e a entrega da medalha Tiradentes, a maior honraria concedida por esta Casa Legislativa. Convido para compor a mesa de honra o excelentíssimo senhor General de Exército Kleber Nunes Vasconcelos, comandante militar do leste. Bem-vindo, general. Bem-vindo. O senhor professor Israel Blasberg, presidente interino da Associação Nacional dos Veteranos da Força Expedicionária Brasileira. O excelentíssimo senhor Márcio Fortes, diretor de Relações Internacionais da FIJAM e ex-ministro das Cidades. O excelentíssimo senhor General de Exército Francisco Carlos Machado Silva, chefe do Departamento de Educação e Cultura do Exército. O excelentíssimo senhor General de Divisão Alexandre Oliveira Catanhê de Lago, comandante da Escola Superior de Guerra. E o excelentíssimo senhor General de Divisão Fabiano Lima de Carvalho, comandante da 1ª Divisão de Exército, que combateu nos campos da Itália na Segunda Guerra Mundial, como 1ª Divisão de Infantaria Expedicionária, sendo a herdeira das tradições da Força Expedicionária Brasileira, FEB. Solicito a todos que se coloquem de pé em posição de respeito para entoarmos o hino nacional brasileiro. Composição de Joaquim Osório Duque Estrada e Francisco Manuel da Silva, será executado pela Banda do 1º Batalhão de Guardas, Batalhão do Imperador, sob a regência do subtenente Kleber Matos Costa Longa.
Podemos se assentar. Pode empurrar mais. Tenho o prazer de apresentar alguns visitantes que estão aqui prestigiando nossa cerimônia, essa homenagem à FEB e ao Comando do Leste. Está conosco o general de brigada, veterano Ronaldo Barcelos, assessor de patrimônio do comando da 1ª RM. Vossas Excelências, os senhores podem ficar de pé quando forem chamados, senhoras também. Francisco César Monteiro Gondá, capitão de longo curso da Marinha Mercante. Cadê o meu amigo? Está aí? Fica de pé, meu amigo. Salva de palmas, que é um amigo muito querido. Está conosco, aqui eu vou errar aqui, Svetlanslav Lenkchan. O senhor tem um nome difícil, mas parabéns. Muito bem-vindo, bem-vindo. Cônsul-geral da Rússia, Andrei Preitov, está representando o cônsul-geral da Rússia. Muito obrigado pela distinção da sua presença e do conde também. General de Brigada Talho Evaristo, diretor de Educação Preparatória e Assistencial. Excelência, muito bem-vindo. General de Divisão João Felipe Dias Alves, diretor de Educação Superior Militar. Muito bem-vindo. General de Brigada Vilela, comandante da Artilharia Divisionária da 1ª Divisão do Exército. Bem-vindo. General de Divisão Veterano Expedito, vice-presidente da FUNSEB. Também muito bem-vindo. General de Brigada César Wilson, diretor do Hospital Central do Exército. Muito bem-vindo. Coronel Ricardo Gomes, secretário de Estado de Defesa Civil, coronel, representando o coronel bombeiro, comandante dos bombeiros, que é o senhor Tarcísio Salles. Muito bem-vindo. General de Brigada Almeida Júnior, diretor do Patrimônio Histórico e Cultural do Exército. Bem-vindo, general. General de Divisão Moreto, comandante da 1ª Região Militar. Muito bem-vindo. General de Brigada Monsalhem, comandante da Brigada de Infantaria Paraquedista. Bem-vindo. General de Brigada Lúcio Alves de Souza, chefe do Estado-Maior do Comando Militar do Leste. Sua Excelência, muito bem-vindo aqui. General de Brigada Douglas Corbari, adido à chefia de ensino, pesquisa, desenvolvimento e inovação do Departamento de Ciência e Tecnologia. Bem-vindo. General de Brigada Marcelo Yoshida, comandante da Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais. Bem-vindo. General de Brigada Veterano Newton Moreno, assessor de projetos do Comando Militar do Leste. Bem-vindo. General de Brigada Mário Sassoni, comandante da Escola de Comando e Estado-Maior do Exército. Muito bem-vindo. General de Brigada João Zago, chefe do Centro de Avaliações do Exército. Bem-vindo, senhor. Fernando Rabelo, secretário parlamentar do deputado federal General Pazuello, está representando o nosso querido. Muito prazer e muito bem-vindo. Obrigado. General de Brigada Veterano Ernesto de Lima Gil, chefe da Assistência de Relações Institucionais do CML, do Comando Militar do Leste. Lima Gil está por aqui. Cadê o general Lima Gil? Está aí? Eu não estou vendo o senhor. Ah, ele está aqui, ó, no bastidor. Eu vou dar uma salva de palmas para o general, porque ele é um dos responsáveis pelo sucesso dessa reunião aqui. E o general de divisão Alvarenga, diretor de Educação Técnica Militar. Muito bem-vindo. O senhor Wang Maitao, cônsul-geral da China. Wang Maitao. Muito bem-vindo. General de Brigada. Já falei. Solicito à TV Alerj a exibição
do vídeo institucional do Exército Brasileiro, por favor. Nós tivemos um problema técnico e eu vou então, já estamos resolvendo, eu vou aproveitar para fazer aqui o meu discurso. Muito honrado por estar com Vossas Excelências e todos os representantes aqui do Exército nessa data festiva e honrosa. O nome aqui. Estou querendo apanhar que está aqui. Excelentíssimo senhor General de Exército Kleber Nunes Vasconcelos, comandante militar do Leste, aqui conosco. Senhor professor Israel Brasberg, presidente interino da Associação Nacional dos Veteranos da Força Expedicionária Brasileira. Senhor Márcio Forte, diretor de Relações Internacionais da FIJAM e ex-ministro das Cidades. General de Exército Francisco Carlos Machado Silva, chefe do Departamento de Educação e Cultura do Exército. General de Divisão Alexandre Oliveira Castanhede Lago, comandante da Escola Superior de Guerra. General de Divisão Fabiano Lima de Carvalho, comandante da 1ª Divisão do Exército. Senhoras e senhores oficiais superiores, oficiais subalternos e demais quadros do Exército Brasileiro. Boa noite. É uma honra para esta Casa de Leis receber nesta noite autoridades militares e civis e demais representantes da sociedade fluminense para prestarmos justa homenagem ao Exército Brasileiro e principalmente celebrarmos a Força Expedicionária Brasileira, nossa gloriosa FEB, no ano em que completa 80 anos da vitória na Segunda Guerra Mundial. Este é um marco que nos convida à reflexão sobre o papel de bravura, de sacrifício e de patriotismo desempenhado pelos milhares de brasileiros que cruzaram o oceano para lutar contra o fascismo e o nazismo nos campos e nos ares da Itália naquele período sombrio da humanidade. Pouco se fala, mas muito se deve àqueles que integraram a FEB e fizeram história ao lado dos aliados. Também nessa noite prestamos homenagem ao Comando Militar do Leste, braço importante na defesa do nosso país. Em razão de ataques nazistas a navios mercantes brasileiros, em agosto e setembro de 1942, o Brasil declarou guerra às potências do eixo nazista. Em 9 de agosto de 43, o presidente Getúlio Vargas criou a FEB sob o comando do general de divisão João Batista Mascarenhas de Moraes, cujo primeiro escalão partiu do Rio de Janeiro para Nápoles no dia 2 de julho de 1944. Com um efetivo de cerca de 25 mil soldados brasileiros, um pouco mais, homens e mulheres que se dedicaram suas vidas e se dedicaram integralmente para a garantia da liberdade que hoje desfrutamos. A FEB se destacou em batalhas emblemáticas que hoje figuram entre os capítulos mais honrosos da história militar do Brasil. No Vale do Rio Reno, em Monte Castelo e outras regiões, a FEB enfrentou grandes desafios de combates sangrentos em posições elevadas, montanhas, além de encarar aquele frio da Europa, frio europeu. Com a bravura dos nossos pracinhas e a capacidade de seus comandantes em terra e no ar, a FEB
conquistou a vitória em maio de 1945. Porém, além das vitórias militares, a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial teve um impacto profundo no nosso processo democrático, na luta por um Brasil mais livre e mais justo. Hoje, ao comemorarmos os 80 anos da vitória da FEB, devemos lembrar não apenas dos feitos heróicos em solo estrangeiro, mas principalmente do exemplo que esses brasileiros nos deixaram. E esse exemplo é que será sempre possível vencer, mesmo diante das adversidades. A liberdade é um valor inegociável e o patriotismo se expressa, acima de tudo, no compromisso com a justiça, com a democracia e com a paz. Esses heróis hoje aqui estão representados pela Associação Nacional dos Veteranos da Força Aérea Brasileira, na pessoa do seu presidente, professor Israel Blasberg, e demais componentes, para receberem merecidamente moção de aplausos, louvor e congratulações da LERJ. Também homenageamos o general de Exército Kleber Nunes de Vasconcelos, comandante do Comando Militar do Leste, gloriosa instituição, parte integrante da Força Operacional do Exército Brasileiro, que tem o compromisso constante de garantir a paz e zelar pela defesa da soberania. Ele recebe a medalha Tiradentes, concedida àqueles que se destacam por relevantes serviços prestados à nação e ao Estado do Rio de Janeiro. O general Kleber Nunes de Vasconcelos iniciou sua carreira militar na Escola Preparatória de Cadetes do Exército em 1978. Foi declarado aspirante na arma de artilharia na AMAN, Academia Militar das Agulhas Negras, em 1985, e tem sempre contribuído com distinção e elevada performance em todos os comandos sob sua responsabilidade. Que as homenagens hoje aqui prestadas sejam incentivo à continuidade de uma jornada de excelência e de bons serviços prestados à nação. Aos homens e mulheres do Comando Militar do Leste, o nosso respeito e o nosso aplauso. Viva a FEB, viva o Brasil, muito obrigado. Nós vamos conceder a fala agora ao general de divisão Fabiano Lima de Carvalho. Vossa Excelência dispõe de 3 minutos, mais ou menos. Senhor deputado estadual Samuel Malafaia, professor Israel Blasberg, presidente da ANVIFEB, senhor Márcio Fortes, ex-ministro das Cidades, senhor general de Exército Vasconcelos, comandante militar do Leste, senhor general de Exército Carlos Machado, chefe do Departamento de Educação e Cultura do Exército, senhor general de Divisão Catanhede, comandante da Escola Superior de Guerra, em nome dos senhores, eu cumprimento todos aqueles que estão aqui presentes e só me cabe, deputado, agradecer pela menção de aplauso à nossa FEB. As palavras do senhor resumiram muito bem o heroísmo de nossos pracinhas, né, que atravessaram o oceano para lutar junto com os países aliados contra a tirania nazifascista. E eu tenho o privilégio de, nesse momento, em nome dos 13.428 homens e mulheres que compõem a primeira DE, agradecer ao senhor por esse ato solene e torcer para que eventos como esse sejam cada vez mais frequentes e que nós nunca nos esqueçamos dos verdadeiros heróis a quem temos o dever de continuar cultuando. Então, nós carregamos com muito orgulho o símbolo da serpente fumando, da cobra fumando, como símbolo da nossa DE, em homenagem a esses homens e mulheres que lutaram em prol de um país, de um mundo mais justo e cujo legado temos a responsabilidade de manter. Então, apenas fica o meu eterno agradecimento por esse momento. Obrigado. Muito obrigado, general. Com a palavra, o general do Exército, Francisco Carlos Machado Silva.
Senhor deputado estadual Samuel Malafaia, senhor professor Israel Weinberg, presidente da Associação Nacional de Veteranos da FEB, general Vasconcelos, comandante militar do Leste, senhor Márcio Fortes, antigo ministro das Cidades, general Cantanhede, comandante da Escola Superior de Guerra, general Fabiano, comandante da 1ª Divisão de Exército, nas pessoas de quem cumprimento todas as autoridades, senhores oficiais e praças aqui presentes, como chefe do Departamento de Educação e Cultura do Exército e como responsável por zelar pelo Monumento Nacional aos Mortos da Segunda Guerra Mundial, esse patrimônio espetacular que nós temos aqui nos principais cartões postais do país. Eu preciso também agradecer, senhor deputado, a oportunidade em que se homenageia aqueles 467 heróis que estão repousando no nosso monumento e dizer que o nosso Monumento Nacional aos Mortos, além de ser um patrimônio da cidade do Rio de Janeiro, é sim um patrimônio nacional que nos cabe zelar e cuidar, e é isso que o Exército Brasileiro vem fazendo junto à sociedade carioca e à sociedade brasileira em geral. Como militar mais antigo presente, eu preciso também fazer uma referência à justiça que se faz, à homenagem ao general Vasconcelos, ao Comando Militar do Leste. O general Vasconcelos, ao longo dos seus mais de 40 anos de serviços prestados, ele é muito merecedor dessa medalha Tiradentes por tudo que fez em proveito do Brasil, do Exército e particularmente do Estado do Rio de Janeiro. Então, como militar mais antigo presente, eu coloco essas palavras confirmando que essa homenagem é muito bem-vinda ao general de Exército Vasconcelos. Muito obrigado. Com a palavra o senhor Márcio Fortes, antigo ministro das Cidades. Muito boa noite a todos. Deputado Malafaia, minhas saudações. Prazer estar com o senhor aqui mais uma vez. Os cumprimentos a toda a mesa presente, né? Cumprimento da figura do querido general Vasconcelos, senhores generais, senhores coronéis, majores, capitães, soldados, sargentos. Eu tenho uma ligação específica com o Exército. Eu sou filho de militar, médico militar, foi diretor-geral de saúde do Exército e fiz minha preparação no Colégio Militar do Rio de Janeiro. Então, me sinto muito à vontade de estar aqui e vou dizer por que também em relação à Guerra Mundial. Eu estou vivo apesar de ter feito uma viagem num ITA do Rio de Janeiro para Recife. Naquela época, quando os navios eram torpedeados pelos alemães. Meu pai foi transferido, ele servia aqui no Rio de Janeiro, era da Escola de Educação Física do Exército, foi removido para Recife e o transporte naquela época era o navio era o ITA. Me lembro que minha mãe dizia silêncio absoluto, falava como era a viagem, silêncio absoluto, luzes apagadas para evitar qualquer ataque alemão. Então, minha passagem pela guerra foi dentro de um navio que não foi bombardeado, eu sou um salvado de guerra aqui. É muito prazer estar aqui com os senhores aqui no momento. Parece brincadeira, mas a coisa muito séria para quem estava num navio naquela época. O risco era muito grande. Essa guerra, apesar de todos os pontos negativos, na área econômica, ainda resultou num acordo que permitiu a construção da Companhia Siderúrgica Nacional. Isso foi muito importante para a economia brasileira, para o Estado do Rio de Janeiro em particular. Para o Nordeste foi importante para se reconhecer o papel estratégico do Nordeste pela sua proximidade com a África, com a Europa, hoje com os Estados Unidos também temos essa preocupação de medir qual é a nossa capacidade estratégica de defesa, de ataque, de soberania. São 80 anos, vejo agora que o Monumento às Pracinhas está sendo recuperado, infelizmente o tempo fez com que houvesse risco de desabamento, mas o Exército está à frente disso e creio que poderemos ter em breve a reabertura do Monumento às Pracinhas, que é muito bonito e que relembra passagens, como foram citadas aqui, das lutas na Europa, da grande presença brasileira com a FEB.
Eu, como garoto, me lembro da volta da FEB desfilando na Rio Branco, próximo à Praça Mauá. Me lembro como se fosse hoje, eu tenho boa memória. E naquele momento, garoto que era, vibrei muito. E com meu pai, já de volta para o Rio de Janeiro, saudamos e gritamos o nome da FEB várias vezes. Foi um momento da vida brasileira em que nós sentimos que todos éramos heróis nacionais, todos heróis que tinham participado da guerra. Cada um de nós tinha uma contribuição a dar, seja efetiva, seja em pensamento. Por outro lado, estando ao lado aqui do general Vasconcelos, tenho só a transmitir palavras de cumprimento, de elogio por sua atuação, merecedor que é da medalha Tiradentes. Então, a relação do general Vasconcelos com o setor privado é excelente, com a Firjan em particular, e temos trabalhado juntos em várias oportunidades, contribuindo inclusive com a Escola Superior de Guerra ou com a Escola Comando de Estado-Maior do Exército, com a formação através de troca de informações com nossos técnicos, com participação em cursos e abertura de cursos, como eu pessoalmente já fiz algumas vezes. Então, eu me sinto em casa aqui, não fui militar, deixei o colégio militar, queriam que eu fosse militar, reclamaram muito, porque eu era plano prêmio Panteão do colégio militar, disseram, você tem que ser militar. E eu acabei virando diplomata. E diplomata não segui até o final da carreira, fui ser ministro em várias pastas e dei a minha contribuição à vida brasileira. Espero que a contribuição tenha sido positiva e tenha marcado, de alguma maneira, o meu desejo de fazer algo de bem para o país. A minha presença em alguns eventos revela, pelo menos, que eu não fui esquecido, que alguma coisa eu fiz e que marcou a presença. Eu acho que, como o general está aqui presente, ele vai se lembrar eternamente desse momento para dizer como foi feito o reconhecimento da sua atividade, da sua formação, da sua presença, não só no Brasil, mas no exterior, com a sua formação, e registrar que estivemos em momentos diferentes num país que é o Paraguai. Meu pai esteve lá, eu estudei no Paraguai, o general serviu no Paraguai. Então, é uma coincidência aqui de estarmos juntos, mais uma vez, também nesse aspecto da vida militar. Então, resumo, viva a FEB, viva a lembrança da atividade heróica dos nossos pracinhas, não só nosso pracinha, mas também relembrar toda a atividade da Marinha, na Guerra do Atlântico, toda a atividade da Aeronáutica, Sentapua, né? Me lembro disso, a Cobra Fumando. Então, são lembranças que não devem se perder no tempo. A gente deve cultivá-las para lembrar a cada momento que, quando é necessário, nós estaremos em campo para defender a soberania nacional. Então, não é simplesmente uma coisa simbólica, já participamos de guerra, vamos voltar ao passado, Guerra do Paraguai, as Guerras Platinas, temos muito no passado a comemorar. E no Exército temos um grande líder, o Duque de Caxias, que foi um símbolo na Guerra do Paraguai e também na pacificação nacional. Então, a contribuição da área militar é importante para a formação do espírito nacional, da soberania, da brasilidade. Os cumprimentos a todos os amigos do Exército, em particular na formação militar, cumprimento o general Cataedes, da Escola Superior de Guerra, João Massoni, da Escola Comando de Estado-Maior do Exército, o general médico César, pela sucessão em relação ao meu pai, e todos os demais com quem eu tenho convivido, lembrar que eu não sou civil, eu sou muito mais militar do que civil. Meus cumprimentos a todos, viva a FEB, viva o general Vasconcelos. Antes de vermos o vídeo institucional do Exército, eu quero... O senhor Márcio Fortes me fez lembrar do meu pai. Quem sabe ele viajou em segurança, porque meu pai estava de olho lá, né? Ele foi também ex-combatente, marinheiro, sinaleiro, naqueles navios de guerra antigos, e trabalhou muito nas costas do Brasil, já é falecido, mas deixou um grande legado de consideração. Quero homenagear o meu pai nessa data singela e também dizer que eu tenho uma formação militar porque fui aluno da Escola Preparatória de Cadetes do Ar em 1968. Agora nós vamos ver então o vídeo que estava programado para ser apresentado, mas teve falha, porém já corrigida.
Convidamos a todos a se colocarem de pé para cantarmos a canção Fibra de Herói, composição de Barros Filho e Guerra Peixe, executada pela banda do 1º Batalhão de Guardas. Esta canção, composta pelo maestro César Guerra Peixe, reflete o clima de tensão vivido no país após ataques nazistas a navios brasileiros durante a Segunda Guerra Mundial. A letra expressa um chamado à união e à coragem, reforçando os sentimentos de patriotismo e a valorização da bandeira e da soberania nacional. Podemos nos assentar. Iniciaremos agora os protocolos de entrega das honrarias do Poder Legislativo. É chegado o momento solene de entrega da moção de aplausos, louvor e congratulações à Associação Nacional dos Veteranos da Força Expedicionária Brasileira, representada pelo seu presidente interino, o professor Israel Blasberg. A associação, com seus 62 anos de existência, dedica-se a preservar e divulgar a história do Brasil na Segunda Guerra Mundial,
valorizando a jornada enfrentada por nossos heróis, reunindo e prestando assistência aos veteranos de guerra. Passo a palavra ao professor Jael Blasberg. Você tem a palavra? Senhor deputado Samuel Malafaia, senhor comandante militar do leste, general Vasconcelos, senhor general Carlos Machado, chefe do DESEX, senhor general Cantanhede, comandante da nossa ESG, senhor general Fabiano, comandante da primeira DE, doutor Márcio Fortes, antigo ministro, diretor de Relações Institucionais da Firjan, senhores oficiais generais, oficiais, sargentos, cabos, soldados, senhoras e senhores, na Bíblia Sagrada encontramos mais de 200 vezes a palavra hebraica zahor, que significa recordar. Hoje, portanto, estamos cumprindo o mandamento bíblico, honrando os 80 anos das vitórias da Força Expedicionária Brasileira na Segunda Guerra Mundial. O evento de hoje se reveste de profundo capital simbólico, por acontecer aqui nesse histórico Palácio Tiradentes, antiga Câmara dos Deputados. Aqui mesmo foi realizada a Conferência Pan-Americana, em janeiro de 42, quando nesta mesma tribuna pontificou o chanceler Oswaldo Aranha, com as nações latino-americanas em bloco, rompendo relações diplomáticas com as potências do eixo. Alguns meses depois, nosso belo país pacífico e ainda rural foi atacado à traição pela mais poderosa potência militar da época, utilizando a ultramoderna arma submarina. Em poucos dias, vários navios foram torpedeados. Centenas de passageiros e tripulantes desapareceram no oceano. O sacrifício dessas preciosas vidas brasileiras revoltou a nação, determinando a declaração do estado de guerra com Alemanha e Itália. Foram mobilizados 25 mil pracinhas, 72 enfermeiras, um grupo de aviação de caça, dezenas de navios das marinhas do Brasil e Mercante, e tropas que guarneceram o litoral e as ilhas oceânicas. Como uma das 19 nações aliadas, deixamos na Europa sofrida e gelada e nas profundezas dos oceanos as vidas preciosas de 2.000 irmãos e irmãs brasileiras. Nesse momento, como presidente da Casa da FEB, desejo cumprir o dever de dar voz aos ex-combatentes que já partiram e aqueles poucos que o Eterno permitiu que ainda estivessem entre nós, trazendo um profundo agradecimento ao ilustre deputado Samuel Malafaia por essa necessária e oportuna homenagem aos pracinhas brasileiros. A Bíblia Sagrada
nos traz ricos ensinamentos sobre a travessia do Egito. Mas a travessia da opressão para a liberdade não se deu apenas no deserto, há 4.000 anos. Aconteceu também nas lutas da FEB, em Monte Castelo, Montese e Fornovo, nos levantes de Varsóvia, Treblinka, Sobibor, nas prisões da Gestapo, em meio ao infame Holocausto, nas praias do dia D, nos mares infestados de submarinos nazistas, em tantas batalhas onde as forças aliadas se defrontaram com seu destino de libertar o mundo do nazismo. Que cada um de nós se sinta parte dessa história, para que dela tiremos o maior ensinamento de todos, que nunca mais se repita, em nenhum lugar, contra quem quer que seja. Muito obrigado. Senhoras e senhores, passamos agora à entrega da medalha Tiradentes, a mais alta honraria concedida por esta Casa Legislativa. Esta distinção é destinada àqueles que prestaram relevantes serviços à sociedade e ao nosso Estado, representando o mais elevado reconhecimento do Parlamento Fluminense. Quero convidar a Sua Excelência, General Vasconcelos, para receber a nossa condecoração aqui. Muito obrigado, deputado. É uma honra, satisfação, privilégio. Ter essa oportunidade. Cuidado. Passamos a palavra ao homenageado, o general de Exército Kleber Nunes Vasconcelos, comandante militar do Leste. Inicialmente, eu gostaria de cumprimentar o deputado Samuel Malafaia, que muito distintamente me honra com essa distinção concedida pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro e aprovada pelo seu presidente, o deputado Rodrigo Bacelar. Muito obrigado, deputado. Tenho a certeza de que esta data ficará marcada em minha memória de maneira perene até aonde minha lembrança permitir. Professor Israel Basberg, presidente, não digo interino, nosso já presidente da Associação Nacional dos Veteranos da Força Expedicionária Brasileira. Parabéns pela bela homenagem feita pela Assembleia. E parabéns também pelo resgate histórico que o senhor compartilhou conosco nesta data, com informações que nos são muito caras. Parabéns pelas palavras, parabéns pela homenagem e parabéns também por essa distinta função que o senhor passa a desempenhar. Doutor Márcio Fortes, antigo ministro das Cidades, obrigado pela presença, obrigado por compartilhar também conosco parte de sua história
e pela bela homenagem também que o senhor prestou ao Exército Brasileiro aqui nesta ocasião, neste evento. General de Exército Carlos Machado, meu companheiro no Alto Comando do Exército, muito obrigado também por sua presença e, mais ainda, por suas gentis palavras dirigidas a mim. General Cantanhede, comandante da Escola Superior de Guerra, General de Divisão Fabiano, comandante da 1ª Divisão de Exército, Divisão Mascarenhas de Moraes, que leva o nome do seu patrono e que eu tive o privilégio, a honra e a satisfação de comandar nos anos de 2020 a 2023. Cumprimentando os integrantes da mesa, eu estendo os cumprimentos a todos os oficiais generais aqui já nominados, autoridades civis, companheiros da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, do Corpo de Bombeiro Militar do Estado do Rio de Janeiro, senhores representantes também de deputados aqui que aqui estão, de outras organizações, instituições, oficiais, praças. Inicialmente, eu gostaria de dizer para os senhores que eu me sinto muito honrado com essa homenagem feita ao Exército Brasileiro e, mais em particular, aos integrantes da nossa querida e inesquecível Força Expedicionária Brasileira, e recebo essa homenagem em nome do Exército e em comunhão aqui com o meu companheiro, o General Carlos Machado, aqui presente também. E sobre a honraria que a mim concedida pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, eu gostaria de dizer alguma coisa, se me permitem. Eu sou, como filho da terra, natural do antigo estado da Guanabara, nasci muito perto aqui desse local, aqui próximo ao Cais do Valongo, na antiga maternidade Promatre, no ano de 1962. Passei minha infância aqui no Rio de Janeiro, minha adolescência, e após a minha formatura na AMAN, na Academia Militar das Agulhas Negras, já completo agora 40 anos de serviço após formado, dos quais 30 anos dedicados ao Exército e à Pátria, servindo em organizações militares do Estado do Rio de Janeiro. Então, para mim uma distinção pessoal e particular, muito marcante. Aqui eu fui aspirante oficial e passei por todos os postos da hierarquia militar até o momento presente. Então, a minha história e a história de vida da minha família está ligada umbilicalmente ao Rio de Janeiro, ao antigo estado da Guanabara. E receber essa distinção num local tão marcante para nós, que já foi, como dito aqui, a nossa Câmara de Deputados Federais, né? E de 1926, se eu não estou enganado, até 1960, quando a capital federal foi transferida para Brasília, e então passou a ser a nossa Assembleia Legislativa do Estado da Guanabara. Só em 75, com a fusão alguns aqui não eram nascidos, então é bom a gente relembrar esses fatos, né? Somente em 1975, com a fusão dos estados da Guanabara e do Rio de Janeiro, houve então ela passou a ser a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, com o desaparecimento do estado da Guanabara. E eu me sinto muito honrado, realmente emocionado até, desde o momento em que fui informado dessa distinção. Eu agradeço a presença de todos os militares, civis, autoridades, amigos aqui presentes, que participam desse evento histórico para mim, né, em particular, e quero registrar o meu orgulho em receber tão grande distinção. O senhor, por favor, informe aos 70 integrantes dessa Casa Legislativa, sobretudo ao seu presidente, que o comandante militar do Leste aqui esteve e daqui saiu honrado com tão grande distinção concedida pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Muito obrigado a todos, uma boa noite e que Deus nos abençoe. Para concluir esta sessão solene em homenagem aos 80 anos da vitória da Força Expedicionária Brasileira, convidamos todos para ouvir em posição de respeito e entoarmos também a Canção do Expedicionário, composição de Guilherme de Almeida e Espartaco Rossi, pela Banda
do 1º Batalhão de Guardas, Batalhão do Imperador. Que esta melodia ecoe como tributo eterno à coragem e ao legado dos nossos heróis. Finalizando, gostaria de agradecer a presença de todos e reiterar o nosso respeito e admiração aos homenageados de hoje. Também não posso deixar de agradecer aos profissionais que contribuíram para a realização desse evento, a banda de música que veio também aqui e todos os funcionários, meus assessores. Muito obrigado a todos, boa noite, declaro encerrada a sessão.